Graça e paz, discípulos, continuando falando sobre o Espírito Santo, parte 2, né? Nós vamos ver, primeiro, vamos entender alguns princípios, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, vamos entender que a Bíblia fala de 3 dispensações. Fala da dispensação do Pai, quando o Pai, o Deus Todo-Poderoso, né, que na verdade, quando ele se manifesta, você vai ver Jesus nesse contexto, porque Jesus é aí apresentado como o anjo do Senhor. Então, todas as vezes que o anjo do Senhor aparece, às vezes acontecem outros textos e contextos, que eu não quero me aprofundar nisso, não vai tomar muito tempo, você não vai ver muito o nome, a pessoa, a fala sobre o Espírito Santo, mas você vai ver uma coisa interessante. Quando o Pai falava, quando o Pai ministrava sobre Moisés, sobre os patriarcas, você vai ver ações do Espírito, não diretamente dando a ele o título, né? A ação dele. Bom, vamos ao que interessa. Você vai vendo no período da dispensação do Pai, antes de Jesus chegar, porque tem a dispensação do Filho, você vai ver que o Pai dizia coisas e organizava coisas e fazia coisas que você percebe que era o Espírito do Senhor que atuava. Era o Espírito do Senhor que capacitava pessoas, era o Espírito do Senhor que dava capacitação, qualificações, preparo, né? Os profetas, quando falavam pelo Espírito do Senhor, falavam diretamente, assim diz o Senhor. Eles disseram sempre isso. Esse termo, assim diz o Senhor, inúmeras vezes na Bíblia. Mas esse fato acontecia quando o Espírito do Senhor se apoderava, se apossava ou vinha sobre os profetas. Eram coisas de quando em quando, né? Não era uma coisa permanente. Bom, dispensação do Pai. O Pai sempre usou os profetas para anunciar a chegada do Filho e falando como que o Filho seria, como seria o caráter do Filho, a personalidade, o que ele passaria, o futuro, né? A parte apocalíptica, a parte do final de todas as coisas, o Pai anunciou tudo. Bom, o Filho veio. E aí a Bíblia, você já vê mais Jesus falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, Jesus disse que ai daquele que pecar contra o Espírito Santo. Então você vê que Jesus, na segunda dispensação, porque Jesus representa a segunda dispensação da Trindade. Teve o Pai, agora o Filho se manifesta e o Filho anuncia que nós deveríamos ficar para receber o Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era da igreja. Lembra o livro de Atos? Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos deveria ter um outro título, né? Eu ousaria colocar Atos do Espírito Santo, porque a partir dali, quando chega no capítulo 2, que Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão poder, né? O poder do Espírito Santo, o novo Consolador, aquele que Jesus prometeu no livro de João, capítulo 14, né? Jesus prometeu sobre ele, Jesus falou depois sobre o Espírito Santo, Jesus fez tudo sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem uma coisa incrível, né? O Espírito Santo nunca quis aparecer, nunca houve aquela coisa de uma disputa, Pai, Filho, Espírito Santo, que vai aparecer mais, que é o melhor. Todos eles dão testemunho dos outros, todos eles. E Jesus fala uma coisa muito interessante. Jesus falou que o Espírito Santo daria testemunho dele, de tudo que ele falaria. Seria como assim? Seria Jesus atuando de forma poderosa na vida de cada cristão, sabe? Mas ele não dá esse título, é Jesus, não. Ele diz que é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus. Então nós precisamos, querido, primeiro, que eu queria destacar aqui, estamos vivendo na última dispensação. Jesus está voltando. Nós estamos vendo agora, Tânia, minha esposa, está fazendo um grande trabalho com jovens, adolescentes, vai fazer um trabalho, eu estou querendo convocar todos da igreja. E eu quero fazer um vídeo baseado nisso. Nós vamos fazer uma convocação para que nós venhamos cuidar das nossas crianças, proteger nossos filhos, guardar nossos filhos. Porque o que está acontecendo por aí não é fácil. É perigoso e nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Estamos numa guerra, querido. Estamos numa grande batalha.
E um dos maiores alvos do diabo são nossos filhos, nossos netos, nossas crianças. E eu vou ser franco para você, não vou baixar minha guarda, não. Não vou, não. Nós vamos levantar a guarda, nem que a gente seja chato, cri-cri, vou pegar no pé dos pais, vou pegar no pé de todo mundo que eu tiver que pegar. Eu e Tânia vamos fazer isso, para que a gente levante as pessoas observem o que está acontecendo. E eu estou convocando pai, mãe, estou convocando todo mundo para estar nos apoiando, nos ajudando nesse processo. Precisamos guardar nossas crianças. Mas preste atenção, nós, a igreja do Senhor, não estamos sozinhos. Nós temos ajuda, nós temos apoio, nós temos uma direção perfeita. Aquele que é perfeito, aquele que é maravilhoso, aquele que é incrível, aquele que é sensacional. Nós temos a direção do Espírito de Deus. Nós temos a direção do Espírito Santo. Nós temos a orientação do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está nos incomodando, nós, pastores e líderes, que nós precisamos fazer algo. E nós temos Ele para nos orientar em estratégia, na oração, na direção. Presta atenção, gastem tempo na presença do Espírito Santo. Senta numa cadeira, tem uma cadeira ali, ó. Senta numa cadeira. Tem hora que eu paro aqui para orar, querido, nesse quartinho, daqui é o quarto de Sara, que eu tiro para orar aqui. Não é o que acontece. Aí você na minha poltrona, você está pensando que eu fico, Senhor, toma aí, toma aqui. Não. Tem hora que eu paro para ouvir a voz de Deus. E Deus fala, Deus se manifesta. E é o Espírito Santo fazendo isso. É o Espírito do Senhor se manifestando, falando, orientando, guiando. E nós, por exemplo, às vezes eu quero pregar no domingo, vou pregar um dia da semana, sei lá o que eu vou fazer, vou dar um estudo, por exemplo. Daqui a pouco eu vou gravar o discipulado da igreja, que eu tenho deixado um pouco de falta, né? Mas eu vou gravar o discipulado da igreja. Tudo que eu faço, eu procuro buscar do Espírito. E vocês acham que se eu ficar falando, Deus vai me dar direção? De forma alguma. Eu tenho que parar prudentemente, com o tempo, de forma sábia, e buscar do Senhor sabedoria, direção, discernimento para falar. E só pelo poder do Espírito Santo nós teremos isso. Escuta o que eu estou falando. Nós estamos no final de tudo. A última dispensação. O Espírito do Senhor está vivo, mas está buscando corações dispostos, que queiram, porque a Bíblia diz também que nós podemos resistir ao Espírito Santo. Lá no livro de Atos está escrito isso. Cuidado, porque o Espírito Santo pode ser resistido. Ele pode ser, tem gente resistindo à voz do Espírito. Tem gente resistindo o que Deus quer falar. Tem gente que não está disposto a parar para ouvir o Espírito Santo. Entende? Como que você vai querer ganhar uma guerra, vencer uma batalha, se você não ouve o teu líder, o teu general, o teu comandante, o nosso comandante, o comandante da comunidade Amados, o grande general da comunidade Amados, o nome dele é Espírito Santo, e ele sempre estará nos direcionando por um caminho que Jesus será glorificado, que Jesus será exaltado, que Jesus será Senhor. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar Jesus, buscar a direção do Senhor, parar, ter calma para ouvir. Vamos ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade, uma geração extremamente ansiosa. As pessoas não têm tempo para contemplar, para olhar a natureza, para olhar nada. Não tem tempo para parar um pouquinho, ficar em silêncio, quem sabe aqui um tempo, 10 minutos, meia hora, 1 hora, para ouvir a voz do Espírito. Nós estamos numa guerra, precisamos vencer essa batalha, e para vencer essa batalha, precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Fica aqui a mensagem desse ponto número 2 hoje, ouvir a voz do Espírito. Essa é a nossa grande vitória e será o nosso grande sucesso. Deus abençoe.